Essa semana eu estava orando, né? E uma coisa tem tocado meu coração ultimamente. Eu tenho pensado muito sobre isso, né? Uma manhã eu estava fazendo meu devocional e eu estava lendo aquele texto da mulher do fluxo de sangue, e só uma palavrinha chamou a minha atenção, prendeu a minha atenção ali. Quando a mulher tocou em Jesus e ele parou e falou: quem me tocou? Aí os discípulos falaram para ele: Senhor, todo mundo te aperta. E se a gente prestar atenção nesses filmes antigos, as ruas lá eram vielas, né? Não eram ruas largas como avenidas, né? Eram estreitinhas. E aquela multidão em volta de Jesus estava apertando ele. Ele falou: Senhor, está todo mundo te apertando. Ele falou: não, alguém tocou em mim diferente, porque de mim saiu virtude. Essa palavra me chamou a atenção. Como é que nós estamos tocando em Jesus? Quando eu vou a Ele nas minhas orações, quando eu vou a Ele no meu devocional, quando eu estou lendo a palavra, será que está vindo essa virtude do Senhor para mim, para a minha vida, no meu dia a dia, não é? Porque Jesus ele disse que o Espírito Santo estaria conosco 24 horas por dia. Mas não era apenas para nos usar nos dons ou no ministério, ou em momentos especiais, mas era uma vivência diária, era uma vivência sempre estar ali presente, em qualquer circunstância, em qualquer situação, e mesmo quando nós estivéssemos em paz, não é? Não estivéssemos preocupados, ou pensando, ou realizando alguma coisa, o Espírito Santo estaria ali conosco. E o que eu tenho feito? Eu pergunto para mim mesma, o que eu tenho feito da companhia do Espírito Santo na minha vida? O que nós estamos realizando junto? O que eu estou realizando junto com o Espírito Santo? Porque ninguém faz a obra do Senhor sozinho. Na nossa sabedoria, na nossa capacidade humana, é impossível nós fazermos a obra de Deus. E eu percebi isso muito claramente quando eu fui para a África. Lá, ou você é, ou você é. Não tem meio termo. Porque você tem que testemunhar do poder de Deus, e quando alguém pede alguma coisa a você, naquele momento tem que sair com a virtude de Jesus Cristo. O poder dele na nossa vida. Tem que haver uma ação para que o africano acredite na palavra. Não é apenas o falar, não é apenas o ensinar, mas é ele ver como é que Deus trabalha na vida de cada um dos missionários que estão lá no campo. E o Senhor colocou no meu coração Lucas capítulo 4, do versículo 16 ao versículo 19. É um texto bem conhecido. A palavra do Senhor diz assim: indo Jesus para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito:
o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, a restaurar da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e a pregoar o ano aceitável do Senhor. E ele fechou o livro e sentou. Mas os olhos de todos que estavam ali naquele lugar se voltaram para Jesus Cristo. E todo mundo ficou admirado, porque sentiram que havia algo especial nele, havia algo diferente nele, né? Muitas pessoas vão nos ouvir, e muitas pessoas também não vão nos ouvir. Mas o importante, o que eu estou fazendo, não é a reação deles, mas é a maneira de como eu estou vivendo. Como é que a virtude do Senhor está na minha vida? Alguns acreditaram em Jesus, outros não, e muitos ficaram até irados. O mundo está irado hoje com Deus. Nós vemos na África missionários, pastores e cristãos sendo queimados vivos. Hoje, não foi no passado, não foi lá em Roma, mas agora no presente. Dezenas de templos evangélicos na Índia, na África, estão sendo destruídos. Na China, o governo agora apertou e está fazendo leis que está fechando a China para o Evangelho, dificultando mais ainda. Mas tem outros que vão acreditar, tem outros que vão aceitar. E quando essa pessoa aceita, entra na sua vida, como o Adamar, ele disse: o que eu tenho que fazer para mim ter esse Deus que você tem? Essa é a reação das pessoas lá fora. Me ensina o que eu devo fazer. Uma vez eu estava pregando em Rio Claro, e eu estava pregando a parábola do filho pródigo, e um rapaz entrou e sentou lá no último banco. E conforme eu fui desenrolando a história do filho pródigo e aplicando no nosso dia a dia, aquele jovem foi vindo mais para frente até sentar no primeiro banco da frente. E quando eu cheguei naquela parte que o pai recebeu o filho com alegria, aquele jovem olhou para mim e falou assim: mas Deus não vai me receber de volta. E eu falei: por quê? Ele falou: porque eu pequei demais, eu errei demais. Eu cresci na casa dele, eu cresci com ele, e eu abandonei ele. E eu pequei demais, ele não vai me querer de volta. E eu conversei com aquele jovem. No final, ele estava ali dizendo: o que eu tenho que fazer, então, para que o pai me aceite? Ele se ajoelhou, eu me ajoelhei, e ele reconciliou e renovou a aliança que ele tinha com o Senhor. Nós não sabemos o que pode acontecer quando essa unção está sobre a gente. Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim. E ele disse: olha, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Consolador, e ele vai estar com você, da mesma forma que ele está comigo aqui. A mesma unção que estava sobre Jesus está sobre nós hoje, porque a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós.
O Senhor pode nos usar da maneira que Ele quiser, da forma que Ele quiser. Ele pode nos usar. Mas o que eu estou fazendo com essa virtude na minha vida? Como eu estou vivendo, como eu estou pregando, como eu estou testemunhando de Cristo na minha vida? O que as pessoas estão vendo em mim? Será que quando elas tocam em mim, sai virtude de mim para a vida dela? Todas as pessoas que tocaram Jesus receberam a virtude do Senhor. Não foi só aquela mulher do fluxo de sangue. Todas as pessoas que Jesus tocou, elas receberam a bênção que ela estava precisando. As pessoas, irmãos, estão desesperadas, angustiadas, como Jesus mesmo disse, correndo de um lado para o outro, buscando alguma coisa. Eles vão em todos os lugares, tentando preencher, tentando resolver o seu interior, aquilo que está lhe trazendo angústia, desespero. Mas quando ela se encontra com Deus, e o que me deixa triste muitas vezes é que aquela pessoa se encontra com Deus sozinha. Ela não encontrou um discípulo de Jesus para que ela consiga receber de Deus aquilo que ela precisa. E isso só Jesus pode dar, só Deus pode dar. Elas procuram ou ter muito dinheiro, ou ter fama, ou ter glória, mas esse vazio continua lá. É igual esse jogador de futebol, que ele cresceu numa igreja, não é? Mas ele tem um vazio no coração porque ele se afastou de Deus. E tenta buscar em bens, em glória, em fama, em sexo, mas ele não encontra. Porque esse lugar vazio é de Deus. E nada vai preencher esse lugar na sua vida. Tem alguém próximo a Ele? Tem alguém que esteja preocupado com Ele? A ponto de pagar um preço para que Ele volte para Jesus? E não é só falar com as pessoas para dizer para voltar. Eu me lembro que aqui em Bragança tinha uma senhora, o apelido dela era Maria Gasolina. Ela era alcoólatra. E se não achava bebida para ela beber, ela bebia querosene, ela bebia gasolina, ela bebia álcool, ela bebia o que tivesse na frente. E um dia, eu estava voltando com a minha mãe da escola dominical, e nós encontramos ela caída na calçada. A compra da semana de alimentação para os filhos estava tudo ali espalhado. E a minha mãe mandou eu voltar no ponto de táxi, chamar um táxi. Colocamos ela dentro do táxi, ela morava do lado da minha casa, e nós levamos ela para casa. Quando nós chegamos em casa, minha mãe falou: Nilce, eu vou levar essa mulher para Jesus. Essa mulher está precisando mudar de vida. Ela precisa de Jesus na sua vida. Irmãos, levou 8 meses para minha mãe conseguir levar aquela mulher na igreja. A minha mãe passava na casa dela e ela estava arrumadinha para ir. Quando chegava na esquina, ela falava: ai, dona Olímpia, eu vou ali comprar um fósforo. Não tem fósforo. E ficava no bar. Outro dia passava na venda, ficava lá.
Ou às vezes ela estava tão bêbada que ela não conseguia sair de casa. Foi 8 meses, minha mãe lidando com ela. O dia que ela entrou na igreja, que ela conseguiu chegar até a igreja, 8 meses depois, ela sentou no banco e ela ouviu a mensagem. E quando foi feito o apelo, ela levantou e veio e caiu de joelho no altar. Nunca mais ela saiu. Ela era uma obreira da Igreja do Evangelho Quadrangular. Deve ser falecida já, nunca mais eu a vi. Mas foram 8 meses de guerra, de batalha, de luta, quando nós queremos que alguém realmente venha para o Senhor. Não é apenas chegar e fazer algo que todo mundo faz. Às vezes é necessário um sacrifício. Minha mãe orava por aquela mulher, minha mãe jejuava por aquela mulher, minha mãe ia na casa dela, lia a Bíblia para ela, orava junto com ela, até que ela se soltou das garras do inimigo e veio para Jesus e nunca mais voltou, nunca mais saiu. Nós vamos encontrar barreira? Vamos. Nós vamos encontrar dificuldade? Vamos. Mas se o Espírito Santo está em mim, se eu tenho a unção do Espírito Santo, alguma coisa vai ser quebrada. Jesus, ele disse assim, que ele veio proclamar a libertação aos cativos. Ele veio para pôr em liberdade os oprimidos. Esse é o trabalho da igreja. Se nós fizermos isso, não precisamos fazer mais nada. Quando nós fazemos isso. E se você ler os evangelhos, você vai ver que Jesus, ele agiu dentro dessas 5 coisas que ele leu lá no livro de Isaías. Nós vemos aqui, ele saiu de Nazaré, porque ele não pôde pregar o evangelho em Nazaré. Tentaram até matar ele, levando ele no alto monte para precipitar ele lá de baixo, para baixo. Jesus saiu e foi pregar onde ele podia pregar, onde ele seria aceito. Ele foi para Cafarnaum. E quando ele entrou na sinagoga de Cafarnaum, o que tinha lá dentro? Um homem possesso. Foi a primeira coisa que Jesus fez, pôr em liberdade os oprimidos. Hoje nós olhamos para o rosto das pessoas e nós vemos a opressão do inimigo. Nós vemos que aquela pessoa não tem paz, não tem alegria, não tem sossego, não tem comunhão com outras pessoas, não consegue ficar em lugar nenhum, ela está debaixo da opressão do inimigo. Jesus, ele foi para a casa da sogra de Pedro e ele curou a sogra de Pedro. Ela estava com uma febre que não cortava. Febre é sinal de infecção, de alguma coisa no corpo. Ela devia ter alguma coisa. Naquele tempo não tinha como descobrir isso. Mas Jesus chegou lá e repreendeu a febre e ela ficou curada. E conforme ele foi andando na cidade de Cafarnaum, a palavra de Deus diz que as pessoas traziam os enfermos, pessoas com moléstias, pessoas com todo tipo de doença. E naquela época tinha demais. Quando eu cheguei na África, eu lembrei desse tempo, da época de Jesus. Porque lá não tem controle de doença nenhuma. Tuberculose, hanseníase e outro tipo de doença que é transmissível, sem controle. Eu lembro uma vez que eu entrei numa lojinha para mim ver um vestido para mim comprar.
lá. E quando eu saí, tinha 3 mulheres na porta. E eu tinha deixado separado algumas moedas para mim dar para elas. Só que uma delas estendeu a mão assim, irmãos. Ela não tinha os dedos, era só a palma da mão. A lepra já tinha destruído os seus dedos. E aquilo me chocou demais, porque eu nunca tinha visto isso na minha vida. E na época de Jesus tinha muito. As doenças eram sem controle. Os demônios, só com a presença deles, saíam gritando, pedindo para que Jesus não incomodasse eles. E esse capítulo termina dizendo que Jesus pregava, indo de cidade em cidade, anunciando o evangelho do reino de Deus. Ele disse, para isso eu fui enviado. Nós fomos enviados para quê? Nós fomos enviados para isso também. Para nós curar os enfermos, para nós libertar os cativos, os oprimidos, não é? E nós pregarmos que Jesus está voltando. Nós anunciarmos o amor de Deus às pessoas. O pastor começou o culto dizendo que Jesus, ele disse, ide e pregai o evangelho. Batizai, ensinai. Essa é a nossa dever, podemos dizer, o nosso dever, a nossa obrigação de fazermos, de pregarmos o evangelho. Às vezes nem precisamos falar. A nossa vida de testemunho, a nossa vida com a virtude do Senhor, já ministra o que Deus tem feito na nossa vida. Lá na África, a gente não fala muito para as pessoas. Lá na África, nós temos que viver o evangelho. Eles prestam atenção na sua vida. A maneira de como você conversa, a maneira de como você veste, a maneira de como você se relaciona com as pessoas. Eles estão te observando em tudo. Até chegar o momento que eles irão se aproximar de você e questionar a sua fé. Aí já passou 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. A nossa vida tem que falar mais alto lá. E a nossa vida tem que falar mais alto aqui. Às vezes, o dia a dia, irmãos, a preocupação diária com a família, com as situações que nos envolvem na nossa vida, faz a gente esquecer que um olhar faz a diferença. Uma palavra, um sorriso faz a diferença. Quantas vezes eu não sento na poltrona no ônibus, tem alguém, ou eu sento na rodoviária para esperar o ônibus, no metrô, no trem, e eu cumprimento. Às vezes não falo nada, só dou um sinal com a cabeça, um meio sorriso, e a pessoa começa a conversar comigo. E, de repente, ela está contando a vida dela todinha para mim. Esse é o momento de nós falarmos do amor de Deus para aquelas pessoas. Deus precisa de nós aqui. O último hino que foi cantado foi para nós sermos uma ponte sobre as águas, um abrigo no deserto, né? Uma flecha que não erra o alvo. Nós não podemos errar o alvo. Muitos vão chegar diante do Senhor e vai dizer, mas, Senhor, eu não sabia. Ele não nos deixou sozinho. Ele deixou para nós os frutos do Espírito Santo, para nós não errarmos o alvo.
Ele deixou para nós as bem-aventuranças. Ele deixou para nós a sua palavra, os seus mandamentos. E se nós vivenciarmos cada dia isso na nossa vida, no dia a dia, as pessoas vão ver a diferença. Vai sair virtude e vai alcançar as pessoas. Eu sempre uso, quando eu vou pregar em algumas igrejas, eu sempre levo um jarro de água, um prato e um copo, para me fazer uma ilustração. Aí eu ponho o copo dentro do prato, para não esparramar, e eu vou colocando água aos poucos. Está cheio? Não. Vou colocando devagar. E quando chega bem na beiradinha, eu falei, agora está cheio? Está cheio. Mas esse cheio de Deus é para mim ainda. Ainda não dá para alcançar as pessoas. Porque eu não estou fluindo. O que está no copo dá para mim, para a minha vida diária, para o meu viver diário, para mim viver em vitória. Mas quando eu começo a esparramar, que a água vai enchendo o prato, falei, agora você tem em abundância para dar para outras pessoas. Do seu interior, Jesus disse, fluirão rios de água viva. Quando nós começarmos a fluir, a derramar para fora aquilo que está em nós, aí nós vamos alcançar as pessoas. Amor. Se não houver amor, não funciona. A nossa ação, o nosso agir tem que ser com amor, com carinho, com devoção ao Senhor. Jesus, quando olhava as pessoas, ela olhava com amor, ela olhava com carinho. Às vezes, só um olhar dele era o suficiente. Às vezes, eu fico em casa meditando, pensando, falo, Deus, será que eu tenho, nem que seja uma milésimo da gotinha do seu olhar, quando o Senhor olhava para alguém? Será que eu consigo olhar as pessoas da mesma maneira que o Senhor olhava? Jesus, ele disse, o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me ungiu. Nós estamos debaixo da unção do Espírito Santo. E o que nós estamos fazendo com ela? Às vezes eu em minha casa, eu falo, Senhor, o que eu estou fazendo? Eu tenho que fazer mais. Eu tenho que buscar mais. Eu tenho que orar mais. Eu tenho que consagrar mais a minha vida para que eu possa tocar as pessoas e elas serem transformadas. Elas estão indo para a feitiçaria. Elas estão indo para essas religiões aí orientais. Elas estão indo para a nova era, fazendo coisas para nada, porque o vazio vai continuar lá dentro, porque esse vazio só Deus pode preencher. Uma vez um missionário da Jucum, ele deu uma ilustração no culto, no final do culto, ele perguntou para toda a igreja, se durante uma noite você estivesse dormindo, e Deus mandasse um anjo para lhe dar a fórmula da cura da AIDS, o que você faria com essa fórmula? Tem muita gente vendendo a fórmula. E a fórmula é errada ainda, né? Está pensando no dinheiro que ele está ganhando. Mas você, o que você faria com a fórmula para a cura do câncer, vamos dizer? Da AIDS, da hanseníase, que não tem cura. Tem um controle, mas não tem cura. Se Deus desse para você, o que você faria com ela?
Iria curar as pessoas? Ou iria só você usufruir daquela fórmula para benefício próprio? Nós temos a fórmula na nossa mão, a fórmula da salvação eterna. Nós temos na nossa mão. E muitas vezes nós não passamos para aqueles que precisam. Olha, é assim, 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 assim. Eu fiz isso. Hoje eu sou salva. Deus pode mudar a tua vida também. Nesse multidão de almas que estão perdidas aí no mundo, existem milhares e milhares daqueles que são de Deus, mas que ainda não sabem, não descobriram que são de Deus. Eles precisam conhecer e saber o caminho. E Deus quer usar a cada um de nós. Como é que está a virtude na nossa vida? Eu digo a começar por mim aqui. Está lá no fundinho do copo. Tem 2 dedinhos, 3 dedinhos. Está um pouco mais cheio, a metade, 1/4. Ainda falta um pouco para encher, para nós sermos cheios e transbordarmos da graça de Deus e alcançar as outras pessoas. Amém? Que Deus nos dê essa preocupação. Porque às vezes nós esquecemos no nosso dia a dia isso. Eu tenho uma preocupação. Ainda existem milhares e milhares de pessoas que precisam do Senhor. Aliás, milhões e milhões de pessoas que precisam ouvir que eles pertencem a Deus, que Deus os ama e que o Senhor já resolveu esse problema de separação entre o homem e Deus, que é Jesus Cristo. Ele não sabe disso ainda. Ele precisa descobrir. E nós temos a chave para isso na vida, acontecer isso na vida dele. Que Deus abençoe a cada um de nós e que nós possamos nos preocupar mais com isso. E dizer, Deus, me usa, Senhor. Eu quero ser usado por Ti. E Deus vai usar. Aonde estivermos, da maneira que nós estivermos, Deus vai nos usar. Deixa o fluir da graça de Deus, do amor de Deus na nossa vida. A virtude vem de Deus para nós alcançarmos aqueles que precisam de Deus. Amém? Oremos nesse momento, amém? Senhor Deus e Pai, na Tua presença nós estamos. Queremos pedir nessa hora, Senhor, que o Senhor olhe o nosso coração. Olhe a nossa alma, Senhor. E nos perdoe, Pai, se não estamos agindo da maneira como o Senhor tem em mente para cada um de nós, Senhor. O Senhor tem muito mais para nós. O Senhor quer nos usar de uma maneira especial, de uma maneira diferente, Senhor, de uma maneira extraordinária, Pai. Porque Suas coisas não são pequenas. A Sua obra não é pequena, Senhor. Por isso, Senhor, abra os nossos olhos espirituais. Abra os olhos espirituais da Tua igreja, Senhor, para ver que os campos já estão brancos para a ceifa, Senhor. Não falta 4 meses para a ceifa ainda, Senhor, mas eles já estão prontos para ser colhidos, Senhor. E enquanto eles não forem colhidos, o Senhor não voltará, Pai.
Que nós possamos ter esse pensamento no nosso coração, Senhor. Que isso seja o nosso mover aqui na terra, Pai. É no nome de Jesus que eu te peço. E eu oro nesse momento, para o teu louvor e para a tua glória, de hoje para todo sempre. Amém. Amém, Jesus. Amém.